começar agora. Aqui temos o Face também. Aqui é Face lá em Insta. Cara, você não tá entendendo, a menina tá achando. A gente monta o estúdio aqui, que a gente improvisa o estúdio no consultório. E aí a gente recebe convidados lindos, queridos. Obrigada por você estar aqui. Gente, eu conheci a Daisy fazendo uma coisa que eu amei fazer na vida, que foi o Canta e Conta, com a Tânia e o Jair. E tem gente que acompanhava aqui, que se lembra do programa, que era um programa incrível que a gente fazia semanalmente, que era um projeto dentro do Grandes Pequeninos, que é o projeto que eles têm, e aí nós conversávamos semanalmente. Aliás, essas lives aqui começaram a partir daquelas lá, que quando eles foram embora do Brasil, né, hoje eles não estão morando aqui, aí eu falei, vamos continuar estas lives, porque eu acho que isso pode ser interessante, levar uma informação para as pessoas. Uma mulher comunicativa, não pode falar, minha gente. E aí, lá naquele momento, foi muito interessante. Uma vez a gente queria alguém para conversar com a gente, foi sobre sono lá, né? Foi sobre sono, a gente queria muito alguém para conversar com a gente sobre sono. E aí eu entrei em contato com a Daisy, e a Daisy prontamente foi lá falar com a gente. E foi muito bacana, foi muito bom. E a partir dali nasceu o nosso contato, e ainda bem, estamos sempre em contato. E naquele momento a mamãe nasceu, estava nascendo. A mamãe nasceu. E hoje ela já está, olha, caminhando bem. Essa mamãe nasceu. Graças a Deus. E a Daisy, então, ela tem, né, pode chamar de blog, porque é uma página no Instagram, mas tem vários canais, né? A mamãe nasceu, tem aonde? Tem que ter mais, né? Hoje a atuação maior é no Instagram, né? O Facebook, na verdade, a gente só replica o que tem no Dagram. Isso é o que eu faço também. Mas a gente tá pensando nas coisas, vamos fazer. Exatamente. Então, Daisy é consultora do sono, consultora de amamentação. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ela se apresentar. Antes, né, claro, como eu sempre faço, vou fazer aqui uma introduçãozinha sobre o que é que a gente vai falar, para daí a Daisy contar aqui pra gente por que é que ela tá aqui, além de tudo isso que eu já contei, mas porque ela é especialista no assunto que nós vamos conversar e contar um pouquinho da história dela. Bom, o mês de agosto é considerado, hoje em dia a gente tem, né, em cada mês, a gente começou com outubro rosa e depois novembro azul, aí a gente tem o janeiro branco, a gente tem um mês que é amarelo, que eu não me lembro agora qual é o mês, enfim, e a gente tem o agosto, que é o agosto dourado, que é um mês para estimular a amamentação. E então a gente, né, as campanhas se intensificam, todo mundo se mobiliza e se movimenta mais em função da amamentação, quer dizer, os profissionais da área da saúde ficam com um olhar maior para isso. E aqui, né, no consultório, quem me acompanha aqui sabe que eu atendo bastante mulheres, e mulheres no puerpério, mulheres gestantes, mulheres com filhos pequenos. A gente sabe a quantidade de questões emocionais que são envolvidas neste momento aí pós-nascimento de uma criança, e seguramente a amamentação é central nesse processo, central, e ela é com certeza algo que vai influenciar diretamente no vínculo entre a mãe e o filho, no estado emocional da criança, no estado emocional da mãe, na formação psíquica dessa criança. Então, não é qualquer coisa, e não é só, não tem a ver só com os benefícios, que a gente também, né, vai falar aqui um pouco, mas aqueles benefícios que a gente está cansada de saber, que é maravilhoso, amamentar, não tem a ver só com isso, é muito mais do que isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses outros benefícios aqui nessa nossa conversa. Agora, a gente também sabe que não é um momento mágico, lindo, a criança nasceu, coloca no peito, o da foto, maravilhoso. Então, não é bem assim. E a gente sabe o quanto daí fica um desafio para a mulher que não consegue amamentar, para a criança que não está ganhando peso. Enfim, tem uma série de questões aqui que a Daisy vai contar para a gente. E a gente diz, então, o que acontece, para a gente observar o que é que acontece, como que se resolve, como que se soluciona tudo isso. É por isso que nós estamos aqui hoje para fazer este bate-papo, que você sabe aqui do meu compromisso de sempre levar para você uma informação de qualidade, de trazer um profissional qualificado para falar sobre um assunto, para que você possa ter mais acesso, mudar aí a sua vida e desenvolver sempre, né, as suas habilidades emocionais e também o seu conhecimento a respeito de qualquer um dos assuntos que possa fazer a diferença na sua vida. Esse é sempre o meu compromisso e é por isso que a gente sempre está aqui para fazer essas conversas. Então,
Muito obrigada mais uma vez, Daisy. Por favor, conta pra gente quem é você na fila do pão pra falar de alimentação. Carol, primeiro, obrigada. É justamente por causa desse compromisso que você tem, né? A forma fidedigna que você traz do seu trabalho, que fez com que eu viesse aqui conversar com seus seguidores mesmo, né? A amamentação hoje ela está inserida no meu trabalho 24 horas por dia. Eu trabalho e faço isso. Então, gente, olha aqui. Não, gente, olha o look da pessoa. Ela já vem assim toda pronta para falar de amamentação. A pessoa que vivencia este assunto. Isso é verdade. A amamentação é uma empresa voltada para assistência direta às famílias e capacitação também de consultoras, né? Então, hoje a gente comunica no mercado uma amamentação com bastante adequação, o que é realmente a necessidade daquela família. A gente vê a cada dia muitas informações, tem um lado bom de ter tanta informação para tudo e tem o lado... Sim, não é tão bom assim. Então você chega para as mães, elas, algumas muito ansiosas porque já leram, já pesquisaram, já viram, já... Né, todas as informações que ela considera, segura ele aí para mim que tá cansado, que ela considera que pode conseguir, outras que não, que precisam de ajuda, a gente chega e encontra isso. Fora o contexto do puerpério mesmo que a gente encontra, né? É pesado. É pesado. O puerpério, né, assim, hoje já é bastante divulgado, mas o que para quem, né, não é da área, enfim, o puerpério é justamente aquele momento pós-nascimento da criança e é esse momento em que o corpo físico da mãe vai voltar àquele estado que ela tinha antes da gestação. E aí vocês imaginam a quantidade de mudança física, bioquímica, hormonal que acontece dentro da mulher nesse momento, para que os órgãos se voltem, né, como era antes, ao mesmo tempo ela está produzindo leite, que era uma coisa que ela não fazia antes. Então imagina o corpo num outro modus operandi diferente de antes da gravidez e diferente da gravidez, e somado a isso, um universo completamente novo para ser descoberto. Então, se juntou ali alguns componentes que são verdadeiramente desafiadores para a família, para a mulher em especial, mas para a família. E a gente, mulher, tem a ideia de que ela vai dar conta de tudo sozinha. Imagina! Isso aí certamente. Eu não tenho certeza. Imagina! A gente acha que vai dar conta de tudo inserido nesse contexto, né? A gente fala que a amamentação ela é um processo natural. A resposta da saída da placenta, a gente tem como resposta o começo da produção de leite, tudo começa a acontecer. Ou seja, ele é um processo biológico. Mas ele é um processo. Ele é um processo fisiológico, mas ele é um processo. Na acepção da palavra processo. A gente precisa entender isso. A amamentação, ela é sede manejo. Eu posso chegar em todos os lugares e ensinar como é o posicionamento do bebê, como é a pega correta, mas ela é sede. Isso. Eu preciso de cabeça sim. E corpo, senão nada vai funcionar. E inserida nesse contexto, a gente chega e encontra aquelas situações mais avassaladoras. Uma que me preocupa muito, Carol, é aquela que eu pergunto para ela assim, como é que você está? Tô ótima, Daisy. Tô ótima. Meu filho nasceu há 3 dias, a gente Nossa, chegou tô muito aqui, apaixonada por ele, tá tudo ótimo. Eu falo, então, daqui 3 dias a gente conversa um pouquinho mais, a gente vê. Porque o processo, ele vai acontecendo. Não é tão automático assim. O corpo começa a reagir a tudo isso, né? Então, os maiores desafios que eu chego, escuta mesmo dessa mãe. Chegar e fazer uma escuta bem atenta dela, olhar para ela e identificar o que tá acontecendo. Aí eu consigo entrar, criar uma conexão com ela. Então, a gente consegue fazer o manejo do aleitamento. Aí vamos posicionar o bebê mesmo, vou avaliar ela, vou avaliar a cavidade oral, vou ver a boquinha para ver se tem alguma intercorrência ali, e a gente começa a caminhar. Ou seja, o que você está dizendo é que o primeiro passo numa consultoria de amamentação é olhar para a mãe, escutar a mãe, exato. Enxergar essa mãe. A gente até estava falando sobre isso antes da live começar, né? O Alexandre Coimbra fala da invisibilidade da mãe e que né, quando ela engravida, você vê a barriga. A hora que a criança nasce, você olha a criança e você esquece da mãe. Ela fica praticamente invisível, né, logo no momento seguinte né, que ela teve o bebê. E nesse momento, os profissionais, e aí que eu estou entendendo é que a consultoria
de amamentação, ela vem exatamente, não é só o profissional que precisa, o familiar, a gente sempre, quando atende a família nesse momento, a gente estimula que a família faça isso, mas esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento. A gente sabe que a gente precisa de um olhar para o entorno, né? Inclusive a campanha desse ano do aleitamento materno, ela fala em empoderamento do todo, para a gente conseguir, de fato, alcançar esse bebê e ter toda a resposta social que o aleitamento tem. Mas, para mim, na Mamãe Nasceu, a gente tem, inclusive, esse olhar e a gente faz com que as consultoras que conosco encontram, que a gente consiga olhar primeiro para a mãe, entender quais são as flexibilizações que eu vou conseguir trabalhar com ela, né, Carol? Tem toda a história, aleitamento traz a história da mãe dela, traz toda essa história. Seguramente. Ela, né? E eu preciso entender sobre expor a mão nisso, devagar, porque é só psicólogo que vai tão profundamente, tem profissionais capacitados para isso, mas eu preciso entender o entorno e ela. E aí olhar para ela, enxergá-la, ouvi-la, colocar-se mais abaixo dela, não foi ali para dar aula para ela, né? Foi ali para dar as mãos para ela e conduzir com ela. Importantíssimo, né? Porque a gente, assim, até vou falar assim de uma questão que é bem delicada e que acontece, né? E falo isso porque, né, eu já falei aqui várias vezes que acabei de ter uma sobrinha linda, né? Então a gente está bem nesse processo todo, super acompanhando. E o que aconteceu, por exemplo, com a minha cunhada? Ela teve uma orientação no hospital. E a partir dessa orientação, ela entendeu que funcionava de um jeito e aquilo deu uma confusão tão grande que ela chegou em casa e não sabia o que fazer. Então, assim, há que se ter muito cuidado também, né, com quem se escuta, né, porque às vezes a enfermeira, obviamente, certamente fez a orientação com a melhor intenção possível e talvez não seja uma especialista naquele assunto ou em olhar para a mãe, porque a mãe ali estava dentro de um contexto, né, na maternidade, e talvez assim, olha, você vai fazer assim, ó, é assim, pega a criança de tal jeito, coloca, e é isso, pode ir, vai para casa, vamos, assim, né, chegou a ficar, a criança ficou estressada, inclusive começou a chorar, assim, é a técnica, e a técnica, ela não vai solucionar, porque ela é uma parte. É o que a gente fala, é sério manejo. Manejo é posicionamento, é pega correta, é entender de processo. Se eu não entendo todo, eu não vou ter resposta disso, porque ele é psicofisiológico. Ou a cabeça começa a funcionar para eu ter, de fato, resposta fisiológica, liberação hormonal para esse processo, ou não vai funcionar nada, pode esquecer, né? A gente tem 2 hormônios que são importantíssimos, que é o hormônio que produz o leite materno e o outro que coloca o leite para fora, né? Tecnicamente, a gente fala em ejeção do leite materno. Então, eu preciso de prolactina e ocitocina. Todos eles trabalham coordenados com outros hormônios. Então, no caso da ocitocina, que é quem põe para fora, se eu tenho uma carga de cortisol muito elevada, ele é antagônico, então a ocitocina não vai funcionar. Então, eu vou trabalhar com aquela mãe, vou posicionar o bebê direito, eu vou ter uma sucção adequada, mas eu vou ter resposta daquilo ali. Até vou ter, mas não com tanta eficiência quanto eu poderia se eu tivesse olhado para ela. Se eu tivesse uma rede de apoio que foi escutada, que a gente conseguiu traçar uma rotina para que ela consiga ficar inserida nesse processo. Sim, sabe? Sim. Isso é muito importante. Eu vejo muita falta nisso, muita falta de entender o ser humano, olhar para ele como um todo. Como um todo, exato, porque se você pega exatamente isso, como, né, e aí vamos, né, de novo, de um jeito, quero ser muito sutil nisso, porque eu acredito que realmente o profissional faz isso com a melhor intenção. Agora, esse olhar exclusivamente como uma técnica para uma mãe que nunca fez isso, que não sabe como e que está ali naquele universo pela primeira vez, tudo é novo, e você daí não tem esse olhar para ela e para o entorno e olha aquilo como uma técnica. Isso é bastante complexo. É complexo, ela não vai conseguir seguir tudo assim. Primeiro porque ela está inserida num contexto que tem vários outros cuidados voltados para o bebê. Não só de amamentação, ela tem troca, tem banho, tem várias coisas. Né? Exato. Então você enche ela de informações que ela não vai conseguir conduzir tudo. A partir do momento que você fala para ela, olha, você nunca fez isso e tá tudo bem. Sim, né? Sim. Você nunca fez, a gente pode começar a fazer agora. Vamos fazer juntas? Eu vou te mostrar como isso funciona. Primeiro, deixa eu te mostrar como que seu corpo funciona. E aí você avalia. Depois você mostra para ela, deixa eu te mostrar como é dentro da boquinha do seu bebê, como que isso tem que funcionar lá dentro.
tá? Então você vai olhar, inclusive, a estrutura. Aí você vai olhar uma linguinha para ver se está realmente alterado. Se tiver, você vai mostrar para ela com tranquilidade, olha, aqui a gente precisava de um pouquinho melhor. E aí você vai pôr para mamar. Então a gente vai mamar e você vai mostrar para ela, olha, o processo funciona assim. Assim tá mamando, tá vendo? Assim não tá mamando, assim tá mais dormindo que mamando. Eu quero que ele mame, pra gente ter uma resposta melhor disso. Massagem, como funciona? Massagem, você vai fazer assim, vai fazer assim. A pega, você vai vigiar assim, você vai vigiar assim. O que vamos evitar de traumas? Aí você vai colocando o manejo quando você convida ela para vir nesse processo. Ela entende que mesmo se ela fizer aquilo ali errado, tá tudo bem, Carol. Tá tudo bem. Porque, aí vem uma outra parte importante. E aí me conta o que você observa disso, né? É uma cobrança, é uma autocobrança, especialmente, porque pode até ter uma cobrança de fora, mas é especialmente uma autocobrança. Eu tenho que fazer isso tem que ser do meu melhor jeito. Nutrir não é brincadeira, né? Nutrir não é brincadeira. Desde que você vai fazer a comida ali para dar na introdução alimentar, você imagina você produzir para nutrir. Isso já é, né? Tipo, vou nutrir o meu bebê. Sim. Eu que vou alimentar. E quando colocar ele lá na balança e que medir, ele tem que fazer aquela prova e eu também. Isso, porque é uma prova. Uma prova, olha o peso é uma disso. Prova, exato. É aquela coisa, como é que vai ser? E a hora que subir na balança, será que aumentou ou não aumentou? Será que não aumentou. Então, não aumentou o tanto que tinha que aumentar. E o cuidado com isso. Não aumentou o tanto que tinha que aumentar. Mas, escuta, para ele é o tanto que tinha que aumentar. Como era a curva dele? Ele caiu? Não, ele se manteve? O que eu tenho que fazer? Né? Quem é que vai, então, de fato, me orientar? Hoje, graças a Deus, a gente tem vários especialistas. A gente tem banco de leite que pode orientar. A gente tem as consultoras de amamentação. A gente tem vários profissionais na assistência que estão se preocupando com isso e procurando atualizações. Porque os estudos existem, protocolos novos, mais recentes. O aleitamento materno, Carol, ele é tão grande que deu espaço para uma pós-graduação. É mesmo? Eu sou pós-graduada em cuidado materno infantil com enfoque em aleitamento materno. É mesmo. Né? 18 meses para a gente entender tudo isso. Porque assim, é um universo com muita complexidade, com muitas questões que são típicas deste momento. Para você ter uma ideia, para a gente dar o enfoque para ele, na pós a gente começa com a gravidez, vai passando os aspectos psicológicos, vai passando por tudo, até a gente realmente chegar nele, o que pode impactar ele. Sim, e aí eu fico pensando assim, o quanto isso impacta na relação da mãe e do bebê diretamente. Porque se essa mãe está ali nessa autocobrança, se ela está ali, será que eu estou conseguindo, não estou conseguindo, eu tenho que conseguir. Tá muito certo. Essa tensão, porque a gente sabe que, né, o bebezinho, ele tá aquela hora que ele está amamentando, aqui pode se criar um vínculo, né? O primeiro olhar do bebê é o olhar do bebê para a mãe, né? E ele se vê no olhar da mãe. Então, é a primeira possibilidade dele se ver, inclusive. Claro que a gente tem, né? Ok, tem a visão que está sendo formada, mas nesse processo, isso vai acontecer. E isso começa, né? Com sensorial, o contorno, exato, o contorno, o cheiro, o batimento cardíaco que ele está acostumado. Da voz que ele já conhece. Exato. Então, aqui é uma situação extremamente confortável para aquele segura. Bebê. Exato. O Winnicott dizia, né, do hold, né, de a mãe dá o contorno a hora que ela faz, né, a mãe, o cuidador, influência. Na hora que amamenta, você dá um contorno. Isso daqui vai dando para a criança que existe ela e o que está aqui fora, né? Então, se isso é feito assim, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Eu vou só preencher esse vazio de fome. De fome. Não, né? Se isso é feito com muita tensão, com muita ansiedade, isso daqui vai ficar comprometido. Primeira coisa numa consultoria que eu gosto, além da escuta com a mãe, é de deixar ela fazer. Faz pra mim como você estava fazendo, quero ver. Né? E ela fala, eu tô fazendo tudo errado. Não sei, você tá fazendo o teu. O que você fez até agora, pra mim tá tudo certo, porque você não tinha informação. Né? Então vamos fazer. E aí eu vou fazendo os ajustes. Vira um pouquinho a barriguinha, vira um pouquinho mais a cabecinha, tá vendo? Segura ele mais firme aqui. Quanto mais seguro o bebê estiver, bem posicionado, bem alinhado, mais fácil dele receber e aceitar o que eu tô propondo para ele. Ele tem segurança, ele vai fazer tudo que você vai fazer na vida. Se você tem segurança, vai lá e faz, não é? Ele também. Então, o que eu propuser para ele, ele vai aceitar.
Ele vai sentar e ali eu vou conduzindo. Se ele dá uma cochiladinha pequenininho, eu pressiono um pouquinho para tentar fazer ele voltar e mostrar para ele, tá tudo bem, o processo é esse, a gente vai fazendo devagar. E ela também. E o ombro tá aqui na tensão, né, Carol? Aí você faz, pode abaixar, calma. A gente pode ir reduzindo. Ai, Deise, é assim, não tá doendo. Realmente passou a dor, passa mesmo que o contexto vai. Vai passar sempre essa dor? Não, você tem algumas coisas que são intercorrências dentro do processo. Sim, né? A gente tem um processo que ele desenvolve e tem as intercorrências. Se elas não tivessem também, a gente não precisava. Exatamente. Gente, porque né, se não fosse dolorido para muitas mulheres a amamentação, porque é dolorido, pode sangrar, né, rachar, dói. Não é que isso pode, vai acontecer todas as vezes? Não, se tiver uma condução. Exato. Mas isso pode acontecer. Exato. E vai reconduzir. Exato. Vai refazer e retoma e faz de novo e cuida. Se houver um trauma, vamos tratar o trauma. Tá doendo ainda, Deise? Lógico, tem um trauma. A gente está tratando o trauma. Exato. Não passa nunca, Deise. Te chamei aqui e me disseram que você ia me resolver. Não passa. Calma que a gente está tratando o trauma. A gente está organizando o bebê, você está entendendo o processo. E ela vai caminhando. Vê que o tempo todo é com um olhar de você vai conseguir fazer à medida que você for fazendo. Exato. Vivência, você precisa fazer. Como tudo na vida da gente, a gente aprende, a gente se especializa em algo. Quando a gente faz. A mãe não nasce sabendo. A mamãe nasceu, eu acho perfeito esse nome, né? A mamãe nasceu porque ela nasceu, e aí assim, se ela acabou de nascer, gente, um monte de novidade. Muita. No aleitamento é um, e aí depois começam os outros enfrentamentos, né? Eu vejo muita dúvida, ai, Deise, mas é porque eu não quero livre demanda. Calma. Como assim? Ah, porque a minha amiga falou pra mim que livre demanda ele vai ficar o dia inteiro no meu peito e eu não quero isso. Ou então tem outras que falam, não, eu quero só livre demanda. Calma, cara. Calma, livre demanda, o bebê mamar quando ele tá com fome, mamar direitinho, ele realmente ele não conseguiu fazer com tanta eficiência, traz ele de novo, vamos tentar o processo de novo. Quanto mais reiterado esse processo for acontecendo, mais ele vai fazendo melhor, ele vai melhorando tonicidade muscular, mais força na transferência disso. Então, ou seja, ele vai conseguindo transferir o leite do seio para o estômago, fica mais satisfeito, e aí quando ele vier, ele faz de novo, e ela vai apoderando, vai entendendo o processo também. De maneira que, quando você pergunta para ele tá mamando bem? Ah, ele tá mamando, eu vejo realmente ele sugar, engolir, ou ele suga, engole, ou ele suga, engole. Ah, não, Deise, tem alguma coisa errada aqui, que ele se joga muito para trás, tem alguma coisa acontecendo, você pode me ajudar? E aí a gente vai entendendo o que está acontecendo no processo. E, Carol, posso te falar? É lindo quando elas entendem, ela fala, agora eu já entendi. Aí eu passo mensagem depois uns 2, 3 dias assim, eita, tudo tá mamando ótimo, ou então Deise tá mamando nada, volta aqui. Mas pelo menos você vê que ela entendeu como funciona. É porque isso é importante, né? O conhecimento. Você não conhece, é novo, você não sabe como é que aquilo funciona. Então, e o autoconhecimento? É autoconhecimento de você conhecer você e de você começar a conhecer aquela criatura que acabou de chegar. Como é que faz? Como é que é esta relação? Porque não existe, não vem pronta. Ela não existia até então. E não existe um manual que diz pra você como que vai ser. É a vivência, é o sentir. Uma coisa que eu tô gostando é porque eu tô aqui com meus peitinhos, o bebê tá aqui, tem mama de todo jeito aqui, né? Mas a gente tá excedendo e tratando realmente o que a gente precisa, né? Quando ela tem muita orientação das informações, ela se perde um pouco no que ela tá sentindo. E aí ela não consegue muito ver se ela quer realmente fazer aquele processo ali ou se é de tanto que aquilo foi imposto para ela, né? Eu já tive muita mãe que falou assim, olha, eu te chamei aqui, mas eu não queria muito. Mas era para eu tentar. E aí quando ela vê que ela pode caminhar nesse sentido, ela vai. Ela compra a ideia e ela vai. E tem aquelas que não, eu quero de qualquer jeito. E aí aquela forma tá tão impositiva que você vê algumas coisas que não tá dando certo de tão impositivo. Não, eu tenho que fazer. Calma. A gente vai fazer no seu limite, porque aí ela excede, Carol. Ela excede tanto, e aí fica cansativo para ela, para o bebê. Você vê aquela mamada pesada, e aí, tá dando certo, não tá? Como é que é? Expectativa muito grande em cima do bebê. Sim, sabe? E aí, quando você começa a reduzir isso, você vê que ela, inclusive, sabia mesmo que ela já passou em todos os cursos para gestante que tinha, que ela sabia já posicionar, que ela já sabia. O que estava faltando é dar aquela diminuída ali,
para entrar no aleitamento. E aí sim ela vai conduzindo, ela vai fazendo. Então, assim, o que você está dizendo aqui, um grande desafio, além do desafio técnico mesmo, da PEG, enfim, tem um desafio que é muito relacionado ao estado emocional da mãe. Eu acho que talvez ele seja maior. Né? E o que ela traz como crença, percepção, conhecimento, entendimento, cobrança, autocobrança, quer dizer, ela e a bagagem dela talvez sejam os maiores desafios para serem cuidados neste momento. Sim. E aí quando chega um terceiro e fala para ela, tá tudo bem aqui, você tá fazendo, aqui a gente pode melhorar nisso, a gente pode, nunca aquelas expressões, tá errado. Ah, não, você tá fazendo tudo errado, vamos refazer. Nunca é isso, né? Validar o que o outro sente, validar o que o outro faz. É uma coisa impressionante, porque aí ele apodera daquilo ali e ele faz diferente sem ele nem perceber. Ele compra a tua ideia. Exato, é validar, né? É validar. Uma dor, você chega lá, você vê que é um pontinho de nada, você fala, não é possível que você tá doendo tanto. Você tá doendo pra ela, tá doendo, você não sabe o que é aquilo ali. Exato. Aquilo pode estar com as questões dela com a mãe dela, pode estar nas questões dela que não quer amamentar, tá achando aquilo ali pesado, tá achando difícil, tá com medo, tá com, sei lá, várias questões dela, e aquele ponto ali é o que tá doendo demais. Validar isso, eu sei, eu posso imaginar que tá doendo mesmo. É o significado, aquilo é a representação de todo o significado, né? De um monte de coisa que tá por trás, né? Então, parece pequeno, mas como tem um significado enorme junto com aquilo não fica pequeno, aquilo fica grande. Exato, fica enorme, e aí você vai diminuindo. A técnica em si, você vê que ela vai conseguindo fazer, vai conduzindo junto com você. Quando você chega da próxima vez, ela mesma já pôs uma tipóia para levantar o seio, ela mesma já chama de fala, Deise, eu achei melhor a gente fazer assim. Não, tá bom, então faz aí, vamos lá. Agora, até a gente pode, né, falar um pouquinho das técnicas, porque eu acho que assim, né, o nosso tema é justamente os desafios, e acho que a gente está pegando muito nessa questão, porque eu também concordo com você, também observo que esse é o maior desafio. Agora, vamos pensar assim, né, até no sentido de estimular a transpor este desafio. A gente sabe, e já é divulgado há muito tempo, todos os benefícios para a saúde do bebê amamentar, né? Assim, para a mãe, para o bebê, quais são os benefícios em termos de saúde física. Agora, em termos de saúde emocional, não sei se isso fica muito claro para todo mundo. Então, assim, né, a gente já falou um pouquinho aqui desse vínculo que é construído. Agora, por que o aleitamento materno é tão, e até em termos sociais, psicológicos, enfim, em vários outros sentidos, não só na saúde física, quais são os benefícios da amamentação? Carol, primeiro que eu penso nisso é a questão, quando você é recebido no mundo e que você é recebido com segurança, eu não posso falar que vai ser o mesmo ser humano que não, né? Não posso. Isso não é, para mim não dá, né? Uma coisa é você ser amparado quando você está precisando. Vamos pensar da gente, adultos. Quando você tem alguma coisa, você sofre algum baque, você tem aquela pessoa, você sempre tem aquela pessoa que te acolhe. Sempre tem um. Sim. Né? Um tem, pelo menos um você tem que ter, né? Senão rever a vida aí que tá... Se ele vem e te acolhe, lindo. Não é? Você dá aquela segurada, você vai, você caminha, você retoma, a gente é resiliente, a gente vai. O bebê também. Se você foi acolhido naquele processo ali, tendência de você ir crescendo com segurança, você vai se desenvolvendo, você sabe que o processo, sua mãe vem, te traz, todos os momentos você vai estar seguro, vai preencher o vazio da alimentação, né? Que a gente sabe que tem, o Winnicott fala muito sobre ele, esse vazio existencial que a própria falta da alimentação nos dá. Então, a gente vai preenchendo tudo isso. Quanto mais seguro você vai criando e vai desenvolvendo um ser humano, reflexo disso. Né? Na vida, como todo. Penso em reflexos como pessoas mais seguras para você se relacionar com ela, menos irritadas, menos explosivas. Crianças mesmo, a gente vê muito diagnóstico. Porque então não amamentei, você está falando que meu filho vai ser... Não é isso. Não. O que eu estou querendo dizer é um reflexo de segurança, porque ele veio desde o primeiro momento com esse contato, né? A gente sabe que tem crianças que às vezes não são amamentadas, mas que têm esse preenchimento de segurança, que vem para o colo, que é acolhido, tem outras formas de alimentação e que também são seguras da mesma maneira. A amamentação, ela traz isso por si só. Ser obrigado a fazer isso, porque não tem uma outra forma de você amamentar sem colocar ele no colo.
Então é inerente. É inerente. É inerente, Exato. tá ali. As outras maneiras todas você vai utilizar, você vai alimentar dessas outras maneiras seguras. Quando entra a introdução alimentar, por exemplo, você vai procurar uma cadeirinha mais segura, vai pôr o pé no chão, né? Tudo que a gente faz com o pé no chão, a gente faz com mais segurança. Então, vai pôr o pezinho no chão, a cadeirinha mais... Você vai posicionar o bebê direitinho na alimentação também. Lá na frente, até se você conseguir lidar com seres humanos mais controlados, mais saudáveis psicologicamente falando, Sim. penso muito mais nesse reflexo. Sabendo do próprio limite, sabendo, né, dessa relação que é uma relação de respeito, uma relação de amorosidade, uma série de... Né, é o primeiro vínculo, né, isso fortalece o vínculo, que é o primeiro vínculo que essa criança tem. Sim. Esse ser humano tem. Eu acho que a construção emocional é a primeira que você faz. Seguramente. Ah, mas eu não dei o peito pro meu filho, mas de alguma maneira você alimentou ele nesse propósito. De acolher. Exato. Se você não pôde fazer por qualquer intercorrência, quando o meu nasceu, eu fui pra UTI, eu tive algum problema, alguém fez isso, alguém acolheu ele, alguém trouxe, né? Mas na amamentação ela é inerente. Você é obrigado, se você vai aumentar, você é obrigada a acolher, obrigada a colocar. As outras estruturas você vai criar também. Para acolher, para alimentar, e para alguém vai olhar aquele bebê ali. Né? E isso eu acho que o reflexo é muito grande. Então tem tanto os reflexos em termos de saúde, que a gente sabe que aumenta a imunidade dessa criança, sociais, evita a obesidade lá na frente. A gente sabe dessas questões todas. Custo, né? A gente tem custo. Exato. Quanto mais saudável essa criança, menos custo a gente vai ter. Por isso, justamente, a gente tem tantas campanhas que envolvem isso. A gente sabe que cai, inclusive, em taxas de mortalidade, quantas crianças são mais amamentadas. Sim. Então, a gente pensa em custo também. Ela adoece menos, então você vai ter menos custo né, com a saúde. E mesmo o próprio o leite é muito caro. Claro, leite. Para a mãe, é mais fácil, se for pensar... a longo prazo, é muito mais fácil para ela do que ela ter todo o manejo de separa, leva madeira, lavar, então, esteriliza. Ele é mais fácil, o começo é difícil. Sim. Mas como todo o processo de aprendizagem. Exatamente. Exatamente. Eu falo para ela, sabe o que? Olha, agora você está aprendendo como é amamentar para ensinar para ele. Depois você vai ensinar a introdução alimentar. Depois você vai dar a mãozinha para aprender a andar. Depois você vai ajudar na bicicleta para não cair, você vai segurar. Depois de chegar na escola, você vai ter que ensinar para ler. Depois para entender o que acabou de ler. E assim vai, são processos de aprendizagem. Exatamente. Ao longo da vida toda. E a amamentação. Exatamente. Por isso que você nunca fez e tá ali, você tem que fazer. Você tem que fazer, exatamente. Ali, é você, né? Não tem. Outro dia uma amiga me falou assim. Sabe quando foi que eu me dei conta que eu virei mãe? Eu cheguei da maternidade e aí minha mãe veio junto, né? Enfim, eu falei, agora eu vou dormir um pouquinho. Aí daqui a pouco a mãe dela, filha, a neném tá chorando. Tá bom, mãe, cuida um pouquinho. Não, filha, você não tá entendendo. É pra mamar. É pra mamar. Não, mas dá uma estranha. Não, você não tá entendendo. É só você. Não tem outra pessoa. Outra pessoa. Isso que você falou é muito interessante. A retirada dessa autonomia da mulher é um problema. Então, a gente vive uma sociedade que todo mundo trabalha. As mulheres hoje trabalham, né? Saem, volta e pega a bolsa, pega a chave e vai. Depois não tem jeito mais. Pega a bolsa, pega a chave, pega outra bolsa, pega o bebê e pega até que vai. Aí tudo bem, não vou levar isso tudo, eu vou. Só que você tem um tempo para você voltar. Então, você tira dela a autonomia, muito, né? E eu já tive muitas vezes, eu não quero mais isso. Não quero essa dependência, ficar o tempo todo, a cada 2 horas eu tenho que voltar. Se eu vou na padaria, desde quando eu chego lá, meu peito já vou ter que voltar. Não quero muito disso, né? E a adequação, respeito com essa mãe. Ela quem sabe o momento dela. O que é mais importante, ela conseguir, de fato, acolher o bebê dela. Da maneira como ela vai escolher fazer isso. Agora, existe mulher que realmente, assim, não tem possibilidade de amamentar? Tem uma justificativa fisiológica para isso? Tem mulheres que realmente não... Né, porque tem várias mães que
né, dizem, isso eu ouvia muito antigamente. Não tinha leite, eu não conseguia Minha amamentar, família não dá leite. não dá leite, empedrou, logo que eu cheguei do hospital empedrou, cheguei da maternidade empedrou. Então, assim, isso é uma realidade, é isso mesmo, tem questões emocionais, questões de aprendizado, como é que é isso? Primeira coisa, o processo de amamentação, ele começa como uma resposta fisiológica do corpo Sim. mesmo. Sai a placenta e a hipófise começa a trabalhar para isso acontecer. Sim. Mas para isso acontecer, eu preciso de estímulo adequado. O bebê vir com uma pega adequada, ele de fato colocar a boquinha, conseguir estimular alguns sensores que a gente tem aqui na areola, né? E que vão comunicar. Então, ou seja, eu preciso de um estímulo para isso. Uma pequena parte da população tem algumas questões anatômicas que podem impactar e, de fato, impactar uma produção de leite. Ou produzir muito pouco ou não produzir. Mas é uma pequena parcela da população. Tá? Ela é bem característica, a gente tem, inclusive, na literatura, o que descreve uma hipoplasia, de fato, a gente chama tecnicamente de hipoplasia. A gente tem uma pequena parcela, ela existe pequena. O que a gente vê muito é a falta de estímulo adequado. Entende? Processo errado. O bebê que nunca foi posicionado adequadamente, não sabia sugar adequadamente, um processo que não foi conduzido como deveria. Então, o corpo começa a entender que não precisa de tanto, e aí, de fato, eu vou caindo na produção de leite. A maior incidência que a gente tem é de erro inserido no processo como um todo, e não uma parcela da população que não consegue porque não consegue mesmo. Não, isso é pequeno. Isso é pequeno. Sim. Isso é uma questão que eu acho legal você passar, porque você tem muitas mulheres que te assistem, né? A consulta preventiva, consulta pré-natal. Importante você fazer uma anamnese dessa mulher, olhar ela de fato, colocar ela de pé, sem sutiã, porque ela vai lidar com as reais possibilidades que ela tem. Você vai bater o olho nela, vai ver que ela é o que está descrito na literatura. Não. Eu já vou preparar o terreno, porque eu sei que ela tem alguma possibilidade daquilo ali acontecer, e eu sei como que eu vou conduzir. Eu vou dar a ela o mesmo estímulo que eu daria para outra, certo? Mas eu vou prestar mais atenção nela, meus olhos vão ficar mais em cima dela, porque pode ser que eu tenha alguma questão ali naquele processo. A mesma coisa da mamoplastia. Né? Eu tenho uma anatomia que foi alterada. Sim. A pergunta que eu mais recebo no Instagram, por exemplo, Deise, eu tenho mamoplastia, eu tenho prótese, eu vou amamentar? Não sei. Não sei. Eu vou te dar o estímulo para isso e a gente vai ver o que vai acontecer. Primeira coisa, ela precisa tentar. Porque se ela já tem a dúvida, aquilo ali está martelando. Concorda? Com certeza. Então ela precisa tentar. Eu tenho que dar a ela esse direito de tentar. Segundo, eu vou ver o que ela vai responder. O corpo dela não é uma máquina produtora de leite, não é assim. A gente vai colocar o estímulo e vamos ver como a gente vai caminhar. E cada pessoa é uma pessoa. Eu sempre faço um convite para ela, Carol, assim. Vamos colocar coisas pequenas. E a gente vai ver o que de maior a gente vai alcançar. Se a gente colocar um patamar muito alto... E aí você fica com uma expectativa altíssima e a chance de você se frustrar também é enorme. Porque o processo já é difícil. Exato. É um processo muito desafiador, desafiador. Isso. Então, a gente vai caminhando devagar, à medida que vai conhecendo o processo como um todo. Né? Isso é lindo. É lindo. Não, a formação do ser humano, dele, bebê, e dela como mãe. Isso é lindo. Sim, lindo. Sim, não, e como é interessante, também observo isso muito aqui no consultório, como a mulher, ao amamentar, ela se sente empoderada. Sim. Assim, eu estou nutrindo o meu bebê. Assim, as mulheres enchem a boca para dizer. E tem que encher, né? Eu estou amamentando. É Um processo realmente que faz assim, depois que passa esse primeiro momento, que é mais desafiador, e claro, não é para todo mundo, porque cada um tem uma experiência que é única. Sem dúvida. Então, assim, agora a gente observa que para muitas mulheres se torna aí um momento de se empoderar, de eu posso fazer. E assim, eu empoderar-se para a vida, para outras coisas, né? Eu posso isso, eu posso muito mais do que isso. Então, é um processo que, psicologicamente, quando ele é transposto, ele pode trazer um benefício muito grande para essa mulher na vida.
É a hora que talvez eu penso que ela encontre várias coisas que ela achava que tinha impedimento e que ela vê que ela não tem mais. Que ela pode fazer. Se eu conseguir, né? Confirmação do que ela achava que podia fazer. Isso é bonito, isso é gostoso. Eu achava que eu podia fazer isso. Não acho mais, não. Eu posso fazer. Com certeza, posso fazer. Vai lá, isso, dou conta de fazer. Precisei de orientação, passei por dificuldade, porque eu não conhecia o processo, mas agora eu posso fazer. Sim. E aí que você vai caminhando, isso vai melhorando, sim, né? A gente fala em aleitamento exclusivo, é sem água, sem nada até 6 meses, sem nada até 6 meses, e isso vai sendo gradual. E tem que ser. Sim, tem que ser. Sim. Isso vai respeitando, inclusive, a capacidade gástrica do estômago do bebê. Aliás, gente, muito legal. Ela trouxe aqui. Eu só queria. Bom, não sei se antes ou depois, mas você falou da consultoria e falou que você olha essa mulher antes. A consultoria ela começa antes mesmo da mãe. O mais interessante é esse, Carol. Ela passar por uma consulta preventiva. Ali ela já recebe informações para quando ela. No meu caso, por exemplo, a mãe que passa comigo é o seguinte. Ela passa, eu avalio, ela converso, vejo o que é que de fato está acontecendo naquela gestação. Tem várias doenças maternas que podem impactar no aleitamento materno. É mesmo? Que eu preciso começar a avaliar. Então já é um processo antes para preparar essa mulher para este aleitamento. E é muito interessante porque muitas mulheres só procuram depois, na hora que assim, eu não estou conseguindo. A casa já está caindo. Estou desesperada, cabelo em pé, socorro. Tá aqui, não consigo amamentar. Meu filho só chora. Nesse momento, vezes. Que procura. Mas o ideal é começar antes e ter as informações. Nessa consulta, eu explico desde o hospital o que ela vai fazer. Como que melhora o posicionamento do bebê, que lá não vai descer aquele monte de leite. Imagina se descer. Aí elas desesperam. Deus, não tem leite. Não tem mesmo, olha o tamanho do estômago do bebê. Nossa, é deste tamanho aqui, quando ele nasce. Por isso que ele recebe. Deus é tão bom que ele recebe o colostro, que vem pouquinho a quantidade, mas nutricionalmente ele supre o que o bebê precisa. Olha a quantidade. Gente, não pode. Olha isso, gente. Esse é o tamanho do estômago. E depois que vai aumentando, vai graduando, vai aumentando a capacidade gástrica dele à medida que o leite, inclusive, vai descendo. Então você tem que saber manejar isso. Isso aqui é mais ou menos quanto é? Quando ele nasce? Aqui tem entre 5 e 7 ml os 4 primeiros dias. Depois, com 10, a gente, entre 7 e 8, a gente já tem 22 a 27. E aí depois vai aumentando, 60, 80 ml. Ela é pesadinha quando chega aqui, ó. Gente, que interessante. Muito. Mas é em pouco tempo que isso acontece, então. Em pouco tempo, à medida que ele vai... E mesmo isso vai acontecendo de maneira gradativa também. Gente, é linda, é uma orquestra. É uma orquestra, porque assim, a mulher vai produzindo e o estômago vai crescendo. Se eu não tiver fatores limitantes nisso. Isso é o processo natural, Carol. Sim. Mas eu tenho intercorrências que podem acontecer nesse processo. Eu posso ter uma mamoplastia, então, que eu tenho uma anatomia que foi alterada, então isso pode não acontecer. Sim. Eu posso ter medicamentos que podem impactar nessa descida desse leite, então por isso que eu preciso ver quais são as doenças maternas, né? Então eu posso ter várias coisas que podem impactar essa descida desse leite. Né? Em contrapartida, aqui está crescendo, mas e aqui? Aqui não está descendo. Então eu tenho que ver o que está acontecendo nisso. Isso são as intercorrências do processo, por isso que ele é difícil. Ela tem que ser entendida como um processo. Não é assim, nasceu, vou pôr no peito. Isso é manejo. Você pega, vai aprender posicionamento, vai colocar bonitinho, vai dar o estímulo. E o resto? E o resto. Eu tenho dentro da cavidade oral, dentro da boquinha, a língua é solta, a língua realmente passou no teste da linguinha, mas a língua consegue, que quando a linguinha do bebê ela envolve o mamilo e ela sobe e desce. Eu tenho uma língua que realmente consegue fazer isso. Eu tenho um bebê que de maneira sensorial ele responde quando isso acontece. Né? Essa boca está aberta adequadamente, porque quando isso sobe e desce, é em cima, no palato do bebê, bem em cima, no céu da boca, tecnicamente falando, é bem no palato que a gente tem um vácuo. E é esse vácuo que drena, que faz... Então, se eu tenho uma boca que está mal vedada, ar de fora com ar de dentro, vai drenar o quê? Vai drenar muito pouco.
Qual a resposta que eu tenho de transferência, de volume para esse bebê? Pequena. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu tenho que ver a cavidade oral. Aí, já passei para a consultoria. Ou seja, já vi ela antes. Eu já orientei sobre sutiã que precisa, sobre mostra pra gente esse. Já fomos orientando todas as coisas que precisavam. Aí, depois que o bebê chega. Então, eu sabia que da rosquinha, eu queria fazer uma pergunta também. É assim, bem de ordem, agora técnica, né? Agora a gente já tá caminhando aqui pro nosso finalzinho. É assim, a conchinha, a tal da conchinha. Dizem que é um horror. Conchinha não serve nem para vasinho de flor, porque ela balança assim. Não, conchinha não, nada de conchinha. Não. Tá? É isso daí. Conchinha a gente não recomenda por quê? Vamos falar o porquê. Nada de... A gente não pode na vida falar não e pronto, acabou. Tem que ter explicação para as coisas, né? Ela deixa muito abafado, Carol, a região. E eu quero a região mais arejada. Entendi. Além disso, ela para leite nela. Leite tem lactose tem açúcar. Espaço para fungos nessa região que fica úmida, né, e quente. Então, a incidência de candidíase mamária é muito grande quando a gente tem o uso da concha, tá? Outra, ela vem, ela pressiona, que aí depois que você coloca ela, você ainda sobe o sutiã, assim, ela pressiona os ductos, que fica bem aqui, ó, na proximidade do mamilo aqui. Quer ver? Ó, que bonitinho isso aqui, ó. Isso aqui é uma mama por dentro. Olha, que bacana. Isso aqui são os alvéolos, onde o leite é produzido, e aqui são os ductos. Então, aqui, tá vendo que ele vem todo aqui, ó, para onde vai passar o mamilo. Então, ele fica bem próximo aqui. O que a concha vem? Ela pressiona aqui. Então, você vê muita lesão aqui, ó, nessa região. Entendi. É demasiado mesmo, roxo, sabe, inchado. Só laser que tira, para ajudar aquela mãe na dor que ela tá sentindo. Então, a concha dá todos esses malefícios. Entendi. Então não é bem-vinda. Não recomenda. Não recomenda. Não recomenda. Uma coisa que eu gosto é fazer uma rosquinha. Isso aqui é uma meia, gente. Tá vendo? Ó? É uma meia. Olha aqui. É uma meia. Enrola a meia toda. Fura primeiro. Não. A minha já tá furada. Enrola ela, porque eu já fiz, né? Enrola ela toda. E aqui vai ficar a meia, não vai? Aí corta aqui. Cortou ela aqui, ó. Aí ela virou uma rosquinha, só fechar. Tem gente que gosta de costurar. Eu não recomendo para a hora de lavar ela aberta para secar direitinho. Sim. Tá? Pra gente evitar fungo, bactéria, e aí ela vira uma rosquinha. Virou a rosquinha, eu coloco aqui, ó. Coloca aqui, ó, a região vai respirar. Se pingar leite, vai pingar aqui. Pode colocar o sutiã, ou seja, se tiver alguma lesão, inclusive, não vai encostar, né? E tá mais protegido. Vai sair, vai num médico, porque saída de mãe nessa fase é aonde? A pediatra, ginecologista. Isso. Vai sair, aí usa o absorvente de seio para não ir também com essa... Tem mais charme. Mas sabe o que acontece? Tem mãe que vê tanto alívio nisso que ela não tá nem... né? Ela vai de rosquinha mesmo e pronto. E vai, né? E isso ajuda muito mais. Isso ajuda muito mais no trauma. Outra coisa que é interessante... Mas isso é pro trauma, por exemplo. Não, isso é para evitar, inclusive, um trauma. Okay. A recomendação durante todo o processo de amamentação. Não é só nos primeiros dias. É o maior contato que você tem com a boquinha do bebê, concorda? Sim. Então, quanto mais protegida essa região tiver, melhor. Aqui tá arejado, tá respirando, ó. Tá tudo bem. Tá? Eu esqueci agora o que é a outra coisa que eu falei. Não sei, mas aquele peitinho lá é o quê? Esse peitinho aqui é um peitinho que eu uso para mostrar sobre flexibilidade. Ó. Quando eu vou fazer a pega, tá vendo? Também para mostrar as glândulas aqui, acho que não vai dar para ver. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente põe aqui, nesse. Lá também tá dando. Vou pôr aqui, ó. Aqui. Isso. Deixa eu trazer um pouquinho. Ele tem, inclusive, aqui, ó, o que eu uso para mostrar que na nossa mama, na nossa areola, nosso complexo areolar, a gente tem o quê? Essas pontinhos, que são glândulas chamadas glândulas de Montgomery. Elas são responsáveis por hidratar, são glândulas sebáceas, responsáveis por hidratar toda essa região. Isso, por si só, já explica para mim que eu não preciso fazer nada, preparar com nada para a chegada do bebê. Então, não precisa de toalha para esfregar, não precisa de bucha, não precisa de nada, Carol. Tudo mito, assim, tudo falar mito, tudo, não enfim, faço. não Inclusive, fazer isso dá espaço para abertura de microfissuras, entrada de fungos e bactérias.
Entendi. Né? Então, não é recomendado fazer nada hoje, que a própria glândula já está hidratando a região, já está preparando e já está deixando tudo prontinho. O corpo já está entendendo que o bebê vai chegar e que vai mamar. Né? E eu uso também para mostrar sobre flexibilidade. Eu quero uma areola mais flexível, para a hora que entrar lá dentro da boquinha do bebê, a língua conseguir canular e fazer o processo. Então, quando tiver aquela mama rígida, cheia assim, ó, vamos ver se eu vou conseguir. Bem rígida assim, não. Dificilmente ele vai conseguir pegar e fazer uma pega adequada. A gente faz massagem em volta da areola com 2 dedos, na intenção de quê? De eu conseguir fazer essa preguinha para ajudar ele, principalmente na hora de fazer a pega. Sim, né? Sim. Isso é tudo questão de manejo, de técnica mesmo, que a gente utiliza para não levar para os traumas. Sim. Isso aqui é uma das orientações para não ter trauma. Teve o trauma, mais ainda. Mais ainda, colocar isso daqui. E a almofadinha, pra gente a almofada de amamentação, aqui, ela não é, gente, é uma improvisadíssima aqui que nós não tínhamos, mas isso também é bacana, a almofada né? de amamentação é super recomendada. Eu acho que dos segredos que a gente tem é o posicionamento da mãe e do bebê. A mãe tem que estar bem posicionada para conseguir fazer o processo, o bebê também bem posicionado, então a almofada ajuda na altura que vai posicionar o bebê. Suponhamos que a almofada de amamentação ela envolve tudo, né? Então, numa posição invertida, por exemplo, o bebê fica lateralizado, o pezinho ajustado aqui atrás, a mão na cervical dele para ajudar ele a fazer o processo, a mão fica aqui embaixo, essa aqui. Eu vou fazer a ruguinha aqui, ó, na mama, e vou estimular ele. A hora que ele fizer a busca, que ele abrir, eu coloco. Pá. Abrir a boca de verdade, Carol. Não quero boquinha assim, não. Quero boca a boca. Abriu a boca de verdade, eu coloco e posiciono ele para ele ficar confortável e a mãe também. Por isso que a almofada de amamentação é muito importante, sim. Eu recomendo quando passa consulta preventiva comigo, para levar desde a maternidade. Para lá já começar a posicionar direitinho, para não ocasionar nenhum trauma e a coisa começar a desandar desde lá. Uau, gente, é bastante... Um dedinho de coisa só. Não, bastante, mas você não foi nada, porque assim é muito mais do que isso. Agora, seguramente, né, se você quiser uma consultoria, algo, né, assim, muito mais próximo, o contato da Daisy tá aqui no Facebook, a gente colocou já, inclusive, o WhatsApp da empresa e também o Insta, e aqui no Insta a gente coloca depois, mas tem aí, porque tem meus stories, tem os stories da Daisy, tem o post também, lá tem o contato da Daisy, porque você pode fazer contato para chamar para consultoria, e a Daisy também dá aula para profissionais. Sim, né? A gente capacita consultoras, que é um curso de capacitação, onde a gente tenta em 36 horas passar um pouco também de conteúdo para elas, dado isso que eu falei para vocês. O aleitamento é muito grande, é né? muito grande. É muito grande, a gente está sempre estudando sobre ele para tentar entender e conduzir melhor e auxiliar as famílias. Então, a gente presta tanto assistência direta quanto capacitação de consultoria. E vamos combinar que, assim, capacitação de profissionais que trabalham com isso é fundamental. Capacitação de enfermeira, de pediatra, assim, é importantíssimo, porque as pessoas estão diretamente ali com responsabilidade. Exato, né? A enfermeira, ela está no hospital, porque ela né, por exemplo, uma enfermeira que trabalha no hospital, ela está ali. Né? O pediatra, ele vai ter o contato ali com, e até mesmo que eles não façam o processo de consultoria, mas que eles possam dar a primeira orientação, né, passar as primeiras informações. Ali já começa, né, Carol? Se ali a gente tem as orientações, as primeiras. Primeiro, se ali no hospital elas conseguirem fazer essa conexão com a mãe, já ganhou um bom pedaço ali do processo, né? Sim. E aí passa algumas orientações para ela vai para casa. Se ela chegar em casa, ela vir que ela não consegue conduzir, aí entra em contato ou com o banco de leite, ou contrata uma consultora, enfim, busca ajuda. O fato é que o processo é complexo, ele é benéfico para a mãe, para o bebê, para o entorno familiar, né? Ele é benéfico para a sociedade como um todo. A gente conversou tanta coisa, né, de benefícios dele aqui, ou seja, vale a pena lutar por ele, tentar. Sim, acho que vale a pena fazer realmente, né, um esforço, ter uma dedicação a isso, buscar ajuda. É um desafio, e como todo desafio que a gente tem, a gente pode seguramente buscar ajuda. É engrandecedor, né? Desafio que você consegue. Exato. Trilhar, ele é engrandecedor. Exatamente.
Muitíssimo obrigada. Muitíssimo Obrigada por ter vindo aqui, por ter cedido o horário nessa sua agenda que é cheia de cursos, enfim. Muito, muito obrigada mesmo. Nossa, uma alegria ter você aqui. Eu fiquei muito feliz de ter convidado, eu gosto muito do seu trabalho, já te falei isso mais de uma vez, né? Espero que a gente consiga aumentar mais e comunicar cada dia mais sobre o aleitamento materno, sobre os cuidados maternos e infantis que são tão importantes. A gente precisa olhar para eles com a real preocupação que eles exigem. Exato, perfeito. Muito obrigada. Lá no Insta, deixa eu ver se teve a pergunta que eu esqueci de olhar perguntas aqui. Tem gente falando olá, mandando beijo. Ixi, um monte de gente passou aqui no Insta. Deixa eu ver só se tem alguma perguntinha. Um beijo para todo mundo que Um tá beijo aqui. grande. Boa tarde. Aqui, oi, beijo. Deixa eu ver, vamos lá. Acho que perguntas não temos, temos só beijo, várias. Brasil. Beijo, que delícia. Muitos beijos. Olá, beijo. Enfim, um beijo para todo mundo que passou ali pelo Insta, aqui também pelo Face. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela companhia. E se você, né, quiser fazer contato aí com a gente, os nossos contatos estão aí presentes. É um prazer enorme ter você aqui. Um beijo muito grande. Um beijo. Beijo.